Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesse vídeo vamos continuar nossos estudos de lógica de programação, dessa vez estudando as matrizes ou arrays bidimensionais. Então vamos lá. A matriz então é um array bidimensional, tá? É um vetor bidimensional, por assim dizer, composta por linhas e colunas como se fosse uma tabela. Você pode considerar a matriz como se fosse um conjunto de vetores interligados. Legal? Então parece uma tabelinha. Vamos ver a cara de uma matriz. Graficamente, a matriz parece com isso. Uma tabelinha que possui diversas linhas e colunas. Tá? Então, ao contrário do vetor, que tinha uma única linha e diversos campos ou posições, a matriz tem diversas linhas, diversos campos ou posições, que a gente chama aqui de colunas. Tá? Então, essa aqui é uma matriz quadrada, porque ela possui o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Tá? 4 linhas e 4 colunas nesse caso. Essa matriz aqui está vazia. Veja que os campos ou posições não tem nada dentro. Agora veja um exemplo de uma matriz com dados inseridos. Então, eu coloquei um valor aqui dentro, outro valor e outro valor. Esses valores eles podem ser acessados a partir de um par, de um par numérico que indica a posição dentro da matriz. Então, lá no vetor, no array unidimensional, a posição era um número que começava a contar em 0 a partir da primeira posição do vetor e ia subindo até o final, de 1 em 1. Na matriz, a posição ela é a intersecção do número da linha com o número da coluna. Então, por exemplo, esse valor 22 ele está na posição 0, 0, linha 0, coluna 0. É assim que a gente vai identificar esse cara, posição 0, vírgula 0. Tá? É um par ordenado. O valor 15 está na posição linha 2, coluna 1. Sempre a linha primeiro. Tá? A gente sempre verifica o número da linha primeiro e depois o número da coluna. Então, linha 2, coluna 1. Portanto, par 2,1 é a posição do valor 15. Esse valor 32 está na linha 1, coluna 2. Portanto, posição 1,2. Tá? E o valor 96 também está na coluna 2, só que na linha 3. Portanto, posição 3,2. Muito bom. Bem, agora já deu para entender como é uma matriz. Como é que a gente cria, como é que a gente declara a matriz usando lógica de programação, usando lá o nosso português estruturado? Então a brincadeira é a seguinte, a matriz é declarada com o nome matriz, dois pontos, e aí a gente vai criar um vetor. Tá? Eu uso a palavra vetor para ficar conforme a utilização no Visual G, que a gente vai utilizar para demonstrar. Tá? Obviamente, em outras linguagens de programação, a declaração é um pouco diferente. Mas basicamente é assim, nome da matriz, dois pontos, vetor, abre colchete, e dentro dos colchetes, em vez de colocar apenas um par de números, início e fim, posição inicial e posição final, você vai colocar dois pares de números. Tá? Então, são os limites das linhas e os limites das colunas. Então, o primeiro par, de x até y, tá? É a linha inicial e a linha final. Então, isso aqui vai dar o número de linhas da sua matriz. Vírgula. Segundo par de números, de W até Z. Tá? Isso aqui vai dar o limite de colunas, o número de colunas da sua matriz. Tá? Fecha o colchete, D e o tipo. Tem que especificar um tipo que vai dentro da matriz. Assim como o vetor, a matriz só suporta um único tipo de dados lá dentro. Se você declarou como inteiro, todas as informações devem ser do tipo inteiro. Declarou real, todas do tipo real, e assim por diante. Tá? E a matriz ela pode também armazenar dados literais ou booleanos. Então aqui embaixo eu tenho um exemplo. Para uma matriz com 5 linhas e 3 colunas. Matriz, dois pontos, vetor, abre colchete, 5 linhas, de 0 até 4. 0, 1, 2, 3, 4. Pronto, 5 linhas. Primeiro as linhas. Vírgula. 3 colunas, né? Então, 0, 1, 2. De 0 até 2. Esse comandinho aqui vai declarar uma matriz com 5 linhas e 3 colunas. Beleza? Do tipo inteiro. Ou seja, os dados que ela vai receber são dados do tipo inteiro. Como é que eu atribuo e acesso os valores na matriz? Para atribuir o valor à matriz, é só atribuir como você faria uma variável qualquer. A única diferença é que você tem que colocar dentro dos colchetes o par, a posição onde você vai colocar essa informação. Vamos supor, eu quero colocar o número 60 lá na primeira posição da matriz, linha 0, coluna 0. Então eu indico nome da matriz, colchetes, 0,0 e atribuo o valor a essa posição.
Bem simples. Quando eu quiser ler do teclado a informação, eu utilizo o comando leia, abro os parênteses, coloco matriz e dentro dos colchetes a posição. Nessa posição aqui seria a linha 2, coluna 3 da matriz. Tá? Então, o que o usuário digitar no teclado vai ser armazenado nessa posição dentro da matriz. Tá? E para você ler um valor que está na matriz e escrever na tela, comando escreva, ou print, depende da sua linguagem aí, abre parêntese, matriz e especifica a posição onde está o valor que eu quero escrever na tela, né, que eu quero retornar da matriz. Por exemplo, 0,0 seria a primeira posição da matriz, que é onde a gente armazenou o valor 60 anteriormente. Beleza? Muito bom. Então vamos ver agora um exemplo, criando e inserindo valores em uma matriz. Então aqui eu tenho um código de exemplo que permite criar a matriz e inserir valores em todas as suas posições. Vamos declarar uma matriz com 4 linhas e 3 colunas. Então eu declarei assim, chamei de matriz mesmo, coloquei a palavra matriz como nome. Ele é um vetor que vai de 0 a 3 linhas, portanto 4 linhas, vírgula, de 0 a 2 colunas, portanto 3 colunas. D inteiro, então ela vai receber dados do tipo inteiro. Eu também vou declarar duas variáveis do tipo inteiro, chamadas linha e coluna, que eu vou utilizar aqui para frente para montar um loop que vai me permitir preencher a matriz. E esse loop está aqui dentro do bloco início. Então vamos preencher a matriz com os dados que o usuário vai digitar. O meu código vai pedir para o usuário digitar um valor, o usuário digita, pressiona Enter e esse valor é colocado numa posição da matriz. Depois o meu código pede para ele digitar outro valor, o usuário entra com outro valor e esse valor é colocado na próxima posição da matriz. Tá? E assim sucessivamente até preencher toda a minha matriz. Ok? Então, para isso eu utilizo um loop para. Eu fiz assim, para linha de 0 até 3, faça. Então, linha, eu tenho 4 linhas, elas vão de 0 até 3. Então, esse loop ele vai trocar de linha 0 até linha 3, uma linha por vez. Cada vez que esse loop for executado, que ele iterar, ele vai escolher o número de uma linha, começando em 0 até 3, e aí vai rodar um outro loop interno, que é esse outro loop, para coluna de 0 até 2, faça. Então ele vai rodar, ele vai entrar na linha 0, tá? E depois ele vai iterar por todas as colunas, 0, 1 e 2. Depois que ele iterou as colunas, ele itera o loop externo. Então linha 0 passa a ser 1. E aí de novo o loop interno vai iterar as colunas 0, 1 e 2. E assim sucessivamente até preencher toda a matriz. E para cada uma dessas iterações, ele exibe na tela a mensagem digite o número para inserir na matriz e lê esse número colocando-o na posição linha, vírgula, coluna. Veja que em vez de escrever os números aqui dentro dos colchetes, eu coloquei as variáveis linha e coluna. Assim, o valor que o usuário digitar vai ser inserido na linha atual e na coluna atual. Então, conforme o loop vai iterando, as linhas, as colunas vão mudando e os valores vão sendo colocados nas posições corretas. Fim para, fecho os dois loops. Tá? E aí, se eu quiser acessar um elemento da matriz e escrever na tela, eu posso fazer assim. Escreva, matriz e a posição do elemento. Por exemplo, linha 0, coluna 1. Ele vai exibir o elemento que está na linha 0, coluna 1. Então, eu vou voltar aqui. Deixa eu voltar para esse desenho aqui. Então, o que o loop vai fazer? Ele estaciona, o loop externo estaciona aqui na linha 0 e o loop interno, que é outro par, ele vai mudando de coluna, colocando os elementos nas colunas. Depois o loop interno termina, o loop externo itera, passa de 0 para 1, e aí o loop interno recomeça a partir do 0, inserindo os valores nas colunas. Então ele vai nessa ordem. Né? Depois o loop externo itera de novo, e o interno vai inserindo os valores nas colunas, até finalizar a matriz. Beleza? Muito bom. Para finalizar, quando eu quiser visualizar a matriz criada, eu utilizo esse comandinho aqui, esse bloco de comandos. Também os loops para aninhados. Então, para a linha de 0 a 3, faça. Para a coluna de 0 até 2, faça. Então, o mesmo esquema para inserir, eu vou utilizar para visualizar. E aí eu fiz um esquema aqui utilizando um C. Se coluna menor que 2, então, escreva matriz linha coluna. Então, se o valor da coluna for menor que 2, o que ele vai fazer? Ele vai escrever na tela o conteúdo daquela linha e daquela coluna em especial.
Se não, se coluna não for menor que 2, se for igual a 2, por exemplo, ele também vai escrever na tela o conteúdo. Só que a diferença é que em um caso eu usei a instrução escreva e no outro caso eu usei a instrução escreva L. Tá? Para que isso? Quando a coluna é 0 ou 1, ele escreve o valor 1 do lado do outro. Quando a coluna for 2, ele vai escrever o valor e mudar para a linha de baixo. Tá? Usando esse artifício, a gente vai conseguir visualizar os elementos da matriz na tela na forma de uma matriz, tá? Que fica bem interessante. Então eu vou lá para o Visual G agora e vou mostrar esse código em ação. Então estamos aqui no Visual G, algoritmo matrizes 01, tá? Uso de matrizes com arrays bidimensionais. Então eu declarei a matriz com 4 linhas e 3 colunas, está aqui o comandinho, né? Vetor 03,02 de inteiro, e as variáveis auxiliares linha e coluna do tipo inteiro. Aqui está o nosso loop para que preenche a matriz. Para a linha de 0 até 3 faça, para a coluna de 0 até 2 faça, escreva, digite o número para inserir na matriz. E aí ele vai ler o número e inserir na posição correta. Depois ele escreve um elemento da matriz na tela, o elemento da posição 0, 1, linha 0, posição 1, tá? E pula uma linha. Coloquei um outro comando de escrever ele para pular uma linha. E aí ele vai escrever a matriz inteira na tela. Para a linha de 0 até 3 faça, lá dentro, para a coluna de 0 até 2 faça, e aí eu coloquei aquele condicional que verifica qual é a coluna que está sendo acessada. Se for coluna 0 ou 1, ele escreve os valores um do lado do outro. Se for coluna 2, escreve o valor e passa para a linha de baixo, pula para a linha de baixo. Beleza? Então vamos executar. Como é uma matriz de 4 linhas e 3 colunas, 4 vezes 3, 12. Ele vai me pedir para digitar 12 valores numéricos. Então eu vou digitar rapidamente 12 valores numéricos e no final ele vai exibir a matriz criada para mim. Então vamos lá. Digite o número para inserir na matriz. Eu vou inserindo e pressionando Enter. Serão 12 números aleatórios. Vou inserindo. Beleza. Terminei a inserção. Ele exibiu aqui na tela o número 9, que é o número que está na posição 0, 1. E embaixo ele desenhou a matriz inteira na forma de matriz. 498, 1034, 684, 347. 4 linhas, 3 colunas. E olha o elemento da posição 0, 1. Linha 0, coluna 1 é o elemento 9, que é o elemento que apareceu aqui em cima. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vocês aprenderam nesse vídeo o que é uma matriz, como declarar a matriz, como colocar valores na matriz, como preencher a matriz utilizando loops alinhados e como visualizar o conteúdo de uma matriz, tanto de uma posição específica, quanto visualizar a matriz toda. Tá? Nos próximos vídeos a gente vai aprender a utilizar a matriz para construir alguns outros tipos de algoritmos bem interessantes. Espero que você tenha gostado. Tá? Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.